E aí galera, beleza? Murilo aqui, feliz 2020, antes de mais nada, porque o ano está começando, esse é o primeiro vídeo do canal no ano e a gente vai conversar hoje um pouco sobre os desdobramentos da guerra entre os Estados Unidos e o Irã no mercado financeiro, no Forex, nas bolsas, nas commodities e como isso pode afetar a sua vida como trader. Então eu acho que vai ser um vídeo bem interessante, eu vou tentar dar várias dicas que podem te ajudar no futuro se você passar por outra situação como essa. É uma situação bem grave, bem triste na verdade, porque quando surge o medo, a guerra, o conflito no mundo, a gente não pode comemorar, nem pode pensar que isso vai trazer alguma coisa boa, porque normalmente as consequências são ruins, né? Guerra e violência só gera mais guerra e mais violência. Mas é o mundo que a gente está vivendo, então a gente vai ter que conversar um pouco sobre como essa situação vai afetar o mercado de Forex e os outros mercados também. Mas antes de começar, eu queria te pedir uma coisa: se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você ativa as notificações, você recebe o alerta de novos vídeos. E nesse ano, a gente vai ter o melhor ano da história desse canal. São os melhores vídeos. Por quê? Porque eu estou planejando de acordo com as suas dúvidas, com as dúvidas dos meus alunos e com tudo que eu recebo no Instagram. Essa semana, inclusive, eu compartilhei um trade que eu estava fazendo no AllDCHF lá no Instagram e ele segue algumas premissas que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje para você contornar esses momentos de volatilidade. Então, foi bem legal. Eu tento compartilhar sempre que dá, lógico, algumas operações lá, você pode acompanhar um pouco mais do meu dia a dia. E por último, e não menos importante, também dá uma olhada na descrição do vídeo, porque a gente tem o link para a corretora que eu utilizo, o link para o meu curso, vários vídeos sugeridos que eu selecionei e acho que você vai gostar também. Então dá uma olhada na descrição do vídeo, porque sempre tem vários links importantes, fechou? Agora falando do vídeo de hoje, porque é para isso que você está aqui, para entender quais são os possíveis desdobramentos dessa possível guerra entre Estados Unidos e Irã. O clima está muito tenso, então a gente tem que entender quais são os possíveis desdobramentos e as consequências para o mercado de Forex. Começando, né? Porque o mercado de Forex, a bolsa de valores, as commodities e o mercado financeiro de maneira geral, eles têm uma correlação. No mercado de Forex, no mercado de moedas, eu acho que o mais importante é você fugir um pouco do dólar, né? Eu não falei para você sobre o AUDCHF. O AUDCHF, que é o dólar australiano contra o franco suíço, é um ativo que não tem praticamente correlação nenhuma com o dólar. É claro que existe uma correlação quando você está falando de dólar. Se tiver algum problema muito sério no mundo onde o dólar seja afetado, você vai ter todos os ativos andando de uma maneira bem estranha, você vai ter volatilidade, você vai ter enfim, situações muito difíceis de contornar caso a gente realmente tenha uma guerra, né? Porque isso é uma guerra, se ela acontece, ou qualquer tipo de ataque, seja dos Estados Unidos, né, alguma intensificação aí dos ataques dos Estados Unidos, ou uma retaliação do Irã, ou qualquer outra coisa, quando você tem um movimento muito forte no dólar, isso mexe com todos os ativos do mundo, você mexe com os portos seguros do mundo, que são franco suíço, o euro, o ien, então você tem realmente movimentos atípicos. Porém, nesse estágio que a gente está vivendo agora, você consegue contornar um pouco, você consegue encontrar outros ativos no mercado de Forex que tem uma correlação com o dólar, mas não tanto, que você consegue, querendo ou não, operar e você consegue encontrar boas oportunidades. A oportunidade, inclusive, que eu compartilhei, era uma oportunidade próxima da abertura de Londres e de Frankfurt, ou seja, a Bolsa Americana estava fechada. Sendo assim, a influência das notícias, dos tweets do Trump e de tudo que estava saindo nos Estados Unidos era bem menor. Então também foi uma escolha que eu fiz, operar na parte da manhã. Eu gosto bastante de operar nessa parte da manhã, madrugada para vocês no Brasil, mas manhã aqui na Europa, justamente para pegar esses movimentos da Bolsa de Londres, Frankfurt e tal, e a Bolsa Americana. Depois a gente tem um outro movimento da Bolsa Americana, mas eu não estou operando na Bolsa Americana justamente porque eu sei que o clima está de tensão e que a gente tem todos esses atritos e o Trump ele é imprevisível e todos os desdobramentos para o dólar também são imprevisíveis, isso vai mexer com o mundo inteiro. Então, eu acabei preferindo trabalhar com um ativo paralelo. E essa é a primeira dica que eu te dou. Cara, trabalhe com ativos paralelos. Se você está operando na Bolsa de Valores, por exemplo, não vai querer operar ativos que têm alguma correlação com o petróleo ou com as commodities, porque o mercado de commodities ele vai se movimentar muito forte justamente nesse momento de tensão. Se você está operando Forex, tente fugir um pouco dos ativos que têm uma correlação muito forte com o dólar. Por quê? Porque o dólar está no epicentro de toda essa tensão entre os dois países, né? O dólar é a principal moeda do mundo. Então, se você conseguir fugir um pouco, operar euro-ien, euro-AUD, libra dólar australiano, né? O GBP-AUD, libra e ien, talvez você consiga encontrar boas oportunidades que não tem uma correlação tão forte com o dólar e que dessa forma você consiga fugir um pouco de todo esse processo de volatilidade que qualquer guerra ou qualquer possível cenário de guerra tragam. Então, essa é a minha primeira dica. Se você está operando na bolsa, ações,
fuja dos ativos que têm alguma correlação com commodities, né? No caso do Petrobras, Braskem, esse tipo de ativo, porque a volatilidade pode ser muito grande, porque né, a variação do petróleo tem um impacto muito grande no balanço dessas empresas. E se você está operando Forex, tente fugir um pouco do dólar, porque, né, querendo ou não, a gente vai ter algum tipo de volatilidade maior no dólar. No caso do mini índice e do mini dólar, aí no mini dólar você está meio preso, não tem jeito, né? Porque você está justamente operando no horário onde a Bolsa Americana está aberta e que tudo está acontecendo, Trump, divulgações, notícias e tudo está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então eu acho que a volatilidade pode ficar muito grande. E se você está operando o índice, né, o índice futuro brasileiro, ele tem um peso grande da Petrobras, da Vale, de outros ativos que têm commodities dentro do negócio daquela empresa. A Vale, é claro, né, tem minério de ferro e tal, você vai falar, mas não tem nenhuma correlação. Cara, acaba tendo por causa de embargos, de todas as consequências que as coisas podem ter. Então eu acho que é muito complicado, na verdade, qualquer commodity num momento de guerra, cara, fica muito complicado porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E aí você deve estar perguntando, mas cara, é difícil, né? Porque o Brasil, querendo ou não, ele tem nas suas maiores empresas, boa parte delas depende de commodities. Antigamente a gente tinha um peso muito grande da Petrobras, principalmente, e da Vale no índice. Hoje em dia o peso não é tão grande assim, mas a Bolsa Brasileira, além de tudo, além dessa questão das commodities, ela tem um outro porém, que a gente está falando de uma bolsa emergente, né, de um país emergente. Então imagina que qualquer cenário de dúvida, de incerteza e de medo, você tem uma fuga de capitais, né, dessas bolsas, porque é natural, você tem, né, os investidores estrangeiros fugindo daqueles ativos que eles acreditam ter maior risco. Então eu acho que naturalmente você vai ter mais volatilidade se o clima de tensão continuar e se as coisas continuarem mais ou menos do jeito que elas estão. Porém, você pode, né, se você acha que vale a pena, continuar operando. Eu só falo para você tomar cuidado. E é justamente sobre o cuidado que é a minha segunda dica, né? Muita gente gosta de operar sem stop loss, acha que não vale a pena no Forex, nas ações e no índice, acha que, cara, pô, o mercado caça meu stop, às vezes vale mais a pena eu ter um stop mais longo, eu deixo assim, não trabalho com stop. Se existe um momento na sua vida que você não trabalha sem stop, é esse. Qualquer cenário de possível guerra, cara, esquece. Se o mercado começar a disparar ou despencar, ele vai cair até o chão e vai subir até a lua. Não vai dar tempo de você zerar. Quando você for zerar, você já vai ter perdido muito dinheiro. Então, deixe um stop loss engatilhado. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar com um tipo de estratégia, de abordagem que não utiliza stop loss e, enfim, tem pessoas que não gostam de usar esse tipo de ferramenta, que preferem operar na mão. Eu, honestamente, acho que é o começo do fim numa situação como essa, em qualquer situação, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não esperava, e eu vou falar uma coisa muito triste aqui, mas a gente não esperava que o World Trade Center iria ser atacado. De repente ele foi, né? Então você não ter stop loss é você não contar com a imprevisibilidade do mundo, e o mundo, infelizmente, eu tô falando de uma situação super grave só para você tentar fixar o porquê de você usar o stop loss. Você não usa o stop loss não só porque a operação pode dar errado agora, mas porque algo muito sério pode acontecer no mercado e, cara, e você ficar ali numa posição que você não gostaria, entendeu? Seja no Forex, que é um mercado alavancado, no dólar futuro e no índice futuro, que são mercados alavancados também, ou nas ações. Então tome muito cuidado. Nas ações é claro que o risco é menor, porque você não tem o mercado alavancado, mas no Forex e nos mercados futuros você tem esse risco, que é um risco grande, beleza? Então, utilize stop loss. Além disso, a questão da volatilidade. Muita gente me pergunta, cara, como que o mercado vai ficar? Vai ficar muito volátil, não vai? O que vai acontecer? Eu, honestamente, acho que o mercado vai ficar volátil, mas a gente só vai ter a volatilidade quando novos desdobramentos eles forem acontecendo. Então, não é algo que a gente vai conseguir antecipar. Por quê? Porque é tudo uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a volatilidade, assim, é uma coisa que vai vir, provavelmente, a gente não sabe quando, a gente não sabe como. E nem em qual ativo, né? Provavelmente nos principais ativos do mundo que tem alguma relação com o dólar, como eu estava te falando. Mas a gente não sabe qual vai ser o momento. Então, o que você deve fazer? Você deve aproveitar as oportunidades quando o mercado está um pouco mais estável. Quando você perceber que o mercado está um pouco mais em tendência, que ele está andando de uma forma um pouco mais equilibrada, como ele sempre anda, porque existem movimentos um pouco mais claros e um pouco mais simples de se ver, né? Você sabe disso. Então, quando o mercado estiver andando assim, como nos últimos dias que eu te falei do ALDCHF, a gente teve até outras oportunidades no EuroCAD também.
Então você consegue, né, trabalhar com essas oportunidades, beleza, o mercado está andando mais ou menos bonitinho aqui, as coisas estão acontecendo como eu normalmente vejo acontecerem, né? Um mercado andando em tendência, topos e fundos e qualquer coisa desse tipo. Mas quando a volatilidade começar, pula fora, não fica, não, eu vou comprar nesse suporte, vender nessa resistência, porque quando o mercado começar a andar de uma forma totalmente desequilibrada, e quem opera Forex já esteve no mercado, né, pelo menos observando momentos de divulgação da taxa de juros e nesses momentos de alta volatilidade, sabe que, cara, o mercado ele sobe e dispara 1000 pontos em, sei lá, menos de um minuto, entendeu? Você não consegue operar. Não existe operação. O mercado simplesmente, o spread dispara, e spread é a diferença entre comprador e vendedor, e isso acontece porque ninguém quer comprar e ninguém quer vender também, porque tá todo mundo em pânico ou, né, eufórico. Então quem tá tentando comprar tá subindo o preço e quem tá querendo vender só tá vendendo cada vez mais para cima. Não tem vendedor, os vendedores somem. Então isso acontece, principalmente no mercado de Forex. E aí você fica naquela situação que você já sabe como é, né? Então, quem já acompanhou algum tipo de decisão de taxa de juros e esse tipo de situação, sabe um pouco melhor do que eu estou falando. Se você nunca teve a oportunidade de acompanhar, eu sugiro que um dia você observe o mercado nesses momentos e você vai perceber quão ineficaz é uma estratégia durante essas situações. Não é algo que você consiga ganhar dinheiro de forma consistente, porque existem vários fatores que impedem que a execução da sua ordem aconteça no preço que você quer, no momento que você quer. É um mercado muito volátil, o próprio nome já diz, então você não vai ter bons resultados possivelmente. O que isso quer dizer? Nesses momentos, se algo acontecer, que eu espero que não aconteça, não opere. Simplesmente zere todas as operações, independente do lucro ou do prejuízo, saia fora e espere. Espere 1, 2, 3 dias se for necessário, espere algumas horas se for necessário, mas, cara, espere. Não faça nada, não tome nenhuma atitude, não tente recuperar o prejuízo, não faça simplesmente nada. Isso me leva para o próximo ponto, que é tentar fazer preço médio. Eu acho que se você tentar fazer preço médio, caso algum tipo de volatilidade extrema aconteça, ou seja, se o mercado começar a disparar ou despencar, você está num trade, está posicionado contra o mercado, está tomando um stop, e você vai querer fazer preço médio, você vai perder todo o seu dinheiro. Cara, não faça isso, não tente fazer preço médio nesses momentos, porque é a pior coisa que você pode fazer. Como eu já falei, quando o mercado começa a disparar ou a despencar em situações de muita volatilidade, não existe limite. Né? Não dá para, sei lá, tentar criar algum tipo de parâmetro, o mercado não vai subir mais de 5.000 pontos. Né? Às vezes sobe mais e mais e mais, e o negócio continua subindo. Não dá para saber. Não dá para saber o nível de pânico ou de estresse do mercado. Então, principalmente numa situação de guerra, como a gente está vendo hoje, mas em qualquer outra situação de extrema volatilidade, você não consegue criar esse tipo de parâmetro e é muito perigoso você tentar olhar momentos na história recente ou no histórico relativamente grande para tentar criar algum tipo de padrão. Quando o pânico e a euforia se instalam, fique fora, não tente fazer preço médio, assuma o prejuízo, né? Se foi a favor de você, pô, ótimo, mas também zere a operação, porque às vezes o mercado reverte, você começa aquele negócio, né? Sobe no boato e de repente derruba no fato. Então, não opere. A máxima é essa, cara, não faça nenhum tipo de operação, porque as chances de você perder dinheiro são extremamente grandes, beleza? Então, essas são as principais dicas. Eu acho que essas dicas você pode utilizar para qualquer momento do mercado de muita volatilidade. Sobre o que vai acontecer entre o Irã e os Estados Unidos, honestamente, eu não sei. Eu não sou um cientista político, eu não tenho conhecimento profundo da causa. A única coisa que eu acho é que a guerra não é um bom caminho para a humanidade nunca. Então, olhar tudo isso e tentar justificar de alguma forma, para mim, tentar justificar o injustificável. Guerra é guerra, não acho que as pessoas devam sofrer como elas já sofrem no Oriente Médio, em tantos lugares do mundo, por questões econômicas ou por questões de disputas que, enfim, não cabem a nós tentar interpretar. Mas, cara, eu acho que a guerra nunca é boa, é isso que eu acho. Se você me perguntar honestamente, né, eu não gostaria que nada disso estivesse acontecendo. Se você é um trader profissional, como eu acredito que você seja, porque você está me assistindo, ou se você pretende ser um trader profissional, acho que você deveria levar muito em consideração uma coisa que eu vou te ensinar agora, que é a gente não ganhar dinheiro em momentos de tragédia. Eu acho que isso é triste. Qualquer tragédia socioeconômica, ambiental, geopolítica, no caso uma guerra,
Eu não acho que seja um momento para você pensar em ganhar dinheiro, eu acho que é um momento muito mais defensivo de você sair fora e falar, meu, eu não quero participar disso, não quero ser conivente, não quero lucrar com a desgraça dos outros, porque isso é muito triste, né? Então eu acho que esse é o caminho, você continuar fazendo suas operações, continuar vivendo a sua vida, porque a gente vive de mercado, então a gente precisa trabalhar, porque, né, é a nossa profissão. Então você pode caminhar ali por fora, como eu falei, né? Você trabalhar com outros ativos, trabalhar de uma forma um pouco diferente, em outros horários, e continuar acompanhando, esperando e rezando para que as coisas se resolvam e que o clima de tensão acabe e que realmente não, os desdobramentos eles não continuem graves como eles estão no momento hoje, no dia 8. Então eu acho que... Hoje é dia 8 de janeiro. Eu não acho que... Enfim, os desdobramentos eles vão ser positivos para ninguém, beleza? Pense nisso, cara, não tente, não, agora eu vou comprar contrato futuro de petróleo, né, sei lá, ou CFD de petróleo, ou qualquer coisa desse tipo, ou Petrobras, porque eu acho que as ações vão subir. É uma situação muito triste e eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia com as pessoas que estão sofrendo nessa situação, né? Então, essa é a minha opinião sincera sobre tudo isso. Se você estava pensando de alguma forma em tentar lucrar, eu não vou te dar dicas sobre como lucrar nisso, porque eu acho que é muito ruim, é muito triste, beleza? Antes de terminar, queria te pedir uma coisa, cara. Deixa aqui nos comentários uma dúvida, uma sugestão ou qualquer coisa para 2020. Se tem alguma dúvida que você ainda não encontrou aqui no canal a resposta, existe algum vídeo que você quer assistir em 2020, existe alguma coisa que você queria me perguntar, eu falo para as pessoas compartilharem isso comigo lá no Instagram, eu tive várias respostas e dali surgiram várias ideias muito boas de vídeos, mas eu queria perguntar para vocês aqui também. Você tem algum vídeo que você gostaria de assistir, seja agora em 2020, 21, 22, 23, né? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas deixa aqui, compartilha comigo porque vai ser um prazer, eu sempre respondo todos os comentários pessoalmente, eu vou responder o seu também, vou anotar sua dúvida, sua sugestão e vou tentar fazer um vídeo sobre isso. Beleza? É isso, espero que vocês gostem do canal em 2020, espero que todo esse problema entre os Estados Unidos e o Irã se resolva o mais rápido possível e que você lucre muito e se torne um trader consistente, fechou? Valeu então, um abraço, até a próxima, tchau!